Olá a todos, vamos começar aqui mais uma aula. Hoje a aula é de interpolação, quantização e amostragem. Bom, o mundo, de fato, que a gente estuda na disciplina de sinais, ele é bastante diferente, o mundo analógico ou contínuo, do mundo digital ou discreto. Quem de nós nunca passou por uma situação onde a gente precisou lidar com bits subamostrados, né? Então, como é o caso aí da nossa imagem da Terra, com uma amostragem bastante baixa. Nesse caso, a gente tem um efeito que a gente chama de pixelização, né? A gente consegue enxergar os pixels, eles começam a ficar tão grandes que a gente consegue enxergá-los. Esse é um dos assuntos que a gente vai tratar na aula de hoje. De fato, o que acontece é que à medida que a gente sai de um mundo que a gente está acostumado, o mundo dos nossos olhos, que é o mundo analógico contínuo, para o mundo digital dos computadores, a gente sempre vai ter um efeito de amostragem da informação. A gente nunca vai ter ela de forma contínua, a gente vai, de fato, discretizá-lo, como a gente chama. E esse processo passa por alguns efeitos, a gente vai ver as características desse processo e vai entender, então, como é que a gente pode mitigar os efeitos e como, né, as consequências disso. Então, quando a gente fala em processamento aqui, então, a gente tem, então, um mundo analógico e eu posso processar no mundo analógico, então, e devolver para o mundo analógico, né? Então, o exemplo é uma MP3, por exemplo, uma música, né? Ou um stream de vídeo, ou de áudio, como a gente está acostumado hoje. Então, a gente tem o mundo analógico, que foi gravado lá, onde estavam os atores, onde estava o cantor, a banda que fez a música. Isso passa por um processo de processamento, no qual a informação é digitalizada e, no fim, ela vai parar na televisão, no display, no tablet, ou mesmo num equipamento de som. E aí eu volto para o mundo analógico. Essa é uma das condições, uma condição bastante comum. Outra condição é quando a gente tem o mundo digital, ou seja, a gente tem um dado que ele já nasce digital, por exemplo, computação gráfica. O caso mais comum é o caso dos videogames, e no qual a saída que a gente quer é uma saída analógica, né? Eu quero enxergar ela, de fato, no mundo real. Então, a gente faz o que a gente chama de síntese, né? Processamento para síntese. E a gente tem um exemplo oposto, né? Que é um exemplo, por exemplo, de um sistema de controle, um sistema de monitoramento, que eu tenho um mundo analógico, eu processo, então a gente fala de processamento para fazer análise, e no fim a gente vai ter uma informação digital, né? Um dado, ou um sinal de controle para ser mandado para o sistema, etc. Bom, e como é que a gente trabalha entre esses dois mundos, o mundo digital e o mundo analógico? Como é que a gente faz, né, para trabalhar o contínuo e o discreto, como a gente chama aqui na disciplina de sinais e sistemas? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, eu tenho uma informação que ela é discreta. Essa informação discreta, então, ela vai para um cartão de memória, né? Hoje a gente não tem mais essa figura, a gente não enxerga, ele existe, ele é de fato, CI, né, um circuito integrado, mas a gente não enxerga. Antigamente, de fato, era uma placa que se colocava no computador para permitir que ele tivesse som. Hoje isso já está bastante integrado, né, nos sistemas, inclusive já vem junto nos processadores hoje. Mas como é que funciona? Então a gente tem essa informação e a gente vai ter esse TS, né, que é o clock do sistema. É o relógio que vai permitir uma sincronização entre essa informação discreta, que a gente viu aqui na disciplina, que na verdade fica o 0, 1, 2, 3, como se fosse um sinal contínuo, né? O dado 0, 1, 2, 3, o tempo discreto. Para converter para o tempo contínuo, a gente vai usar então esse clock, que vai comunicar os dois relógios, vamos dizer assim, ou a sincronização de relógio, que é muito comum quando a gente quer juntar dados de diferentes fontes. E aí, isso vai permitir com que esse som, né, que está discreto ali, esse dado discreto, vá parar, então, numa caixa de som aqui e gerar um som analógico, que a gente vai ouvir. Opa, desculpa. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é o exemplo oposto, né? A gente tem, então, um microfone que captando sons do mundo real, sons contínuos, que, por exemplo, sons da voz, ou mesmo sons de instrumentos musicais. E aí eu vou ter, então, uma placa de captura, como a gente chama. Hoje existe placas de capturas USB, existe várias dessas, algumas já integradas em computadores.
e aí a gente vai ter na saída, então, a partir de um sinal discreto, de um sinal contínuo, e um clock, um sistema de clock, né, um sistema de relógio, a gente vai ter, então, esse sinal discretizado. Bom, a questão toda é qual a frequência que a gente vai ter que amostrar esse sinal para poder ele ser reproduzido de maneira adequada, para o caso de coletar um dado de um microfone, por exemplo, ou no caso de reprodução, eu vou ter que garantir que a informação saia adequadamente. Então, a gente vê, por exemplo, quando a gente fala de stream de áudio, por exemplo, quando a nossa banda de internet ela fica mais limitada, naturalmente, a comunicação, né, ela restringe essa banda. E aí, com a restrição dessa banda, a gente vai ouvir um áudio que nem sempre tem a qualidade que a gente gostaria. Parece que o áudio fica mais abafado, porque a gente acaba cortando frequência. A gente vai falar disso na aula de hoje. Bom, no fim das contas, o que a gente tem é esses dois processos. O processo que a gente chama de amostragem, né, que é quando eu saio de um sinal contínuo, um x de t aqui à esquerda, passo por uma amostragem, ou seja, eu vou pegar só alguns dos valores, vamos assumir que ele é contínuo, né? Então, de fato, eu tenho infinitos valores, eu vou pegar alguns, e é de fato assim que a gente faz quando a gente armazena, quando a gente transmite informação, a gente passa por um processo de amostragem. E aí eu vou ter meu sinal discreto, e quando eu quiser sair do meu sinal discreto e voltar para o sinal contínuo, para poder, por exemplo, tocar um som, né, tocar uma música ou tocar um vídeo, eu vou passar por um processo que eu vou chamar de interpolação. Então, eu só vou ter alguns pontos e eu vou precisar, de algum modo, ligar esses pontos. Óbvio que quanto mais pontos eu tiver, mais fácil é de ligar. Se esses pontos forem muito espaçados, o que vai acontecer é que, na verdade, a gente vai ter uma informação que ela não era tão boa quanto a que a gente obteve, e a gente vai ver um pouco até de como é que eu garanto que eu não perca informação, que eu não tenho essa perda de informação. Bom, então vamos começar pela interpolação. A gente falou de interpolação e amostragem, né? Vamos começar pelo processo de interpolação. O processo de interpolação, então, que é eu sair de um sinal que ele é discreto e vou para um sinal que ele é contínuo. Como é que eu faço isso? Basicamente, que eu preciso é preencher os buracos. A gente estava falando disso agora há pouco, né? Então, eu vou ter sinais que são amostrados e eu vou precisar preencher esses buracos. Como é que eu faço para preencher esses buracos? Bom, então vamos assumir esse sinal aqui, um sinal em azul, bastante simples, né? Como é que eu faço para preencher esses buracos? Bom, um jeito que a gente pode, então aqui tem uma curva, né, toda bonita e tal, bastante curvada, bastante interessante. Como é que eu faço para gerar essa curva? Que curva é essa que eu vou gerar? Ela tem que ter algumas características bastante importantes que a gente vai discutir. Então, um sistema, né, de interpolação, ou mesmo um algoritmo, a gente pode chamar assim, um algoritmo de interpolação, a gente vai precisar cumprir algumas coisas. Uma delas parece bastante óbvio nessa imagem que a gente está mostrando aqui. É que a curva interpolada, ela tem que, no mínimo, ter os pontos originais. Então, esses pontos originais, eles precisam continuar, ou seja, é a pouca informação que eu tenho. Se eu perder alguma delas, eu estou desperdiçando informação. Então, todo ponto em azul tem que passar, a curva vermelha tem que passar pelos pontos em azul, né? Vocês concordam com isso? Aqui a gente também tem uma questão de suavidade, ou seja, eu tenho que transitar entre esses pontos azuis de maneira suave. A gente vai falar um pouquinho aqui. Então, quais são as necessidades da interpolação, né? Primeiro, a gente precisa definir um período de amostragem. A partir desse período de amostragem, a gente vai ter, então, que pelo menos os pontos amostrados... Opa, desculpa, pessoal. Pelo menos os pontos amostrados, eles têm que participar, têm que fazer parte da X de N, né? Então, eu tenho que garantir que essa minha curva contínua que eu vou gerar, ela tem que ter os pontos X de N. Então, para cada período de amostragem, né? Então, a cada intervalo de tempo TS. E também o X de T ele tem que ser suave, eu não posso ter uma transição muito abrupta, porque aí eu não vou estar representando adequadamente os meus pontos. Por que suave, né? Porque saltos, que a gente chama de descontinuidade de primeira ordem, a gente vê isso quando a gente estuda, né, derivadas não, elas têm que ser suave, então nesse suave no sentido de que não tenham descontinuidades, ela vai exigir que o sinal se mova mais rápido do que a luz, vamos chamar assim, e isso a gente sabe que não é viável, né? Os sistemas do mundo real ele tem inércia. Então, por exemplo, se eu fosse tocar isso num alto-falante, o alto-falante basicamente ele vai movimentando, né,
aquele sistema de membrana e movimentando o ar para gerar o som. Se eu quiser movimentar aquele negócio muito rápido, eu não vou conseguir, ele tem uma inércia natural. Então, descontinuidades, saltos, eles não são factíveis, né? E eu posso, inclusive, estragar, né? Porque eu posso forçar muito o meu alto-falante e vai acabar estragando. Óbvio que ele naturalmente vai ter uma inércia, mas eu vou estar forçando ele, de repente esquentando e fazendo com que ele estrague mais rapidamente. Descontinuidades de segunda ordem, aí já são acelerações infinitas, e assim a gente pode ir indo. No fim das contas, o que a gente tem é que a interpolação ela deve ser infinitamente diferenciável. Ou seja, ser diferenciável está associado com o conceito de suavidade que a gente estava falando. Então, a solução mais natural que a gente tem para a interpolação, de fato, é a interpolação polinomial. Como é que funciona isso? Então, eu vou ter N pontos. Esses N pontos vão gerar, então, um polinômio de grau N menos 1. Então, para cada ponto, porque lembrando que os pontos têm que passar por todos, cada ponto do amostrado do sinal discreto original tem que passar lá na minha curva, né? Então, eu posso gerar um polinômio de grau N menos 1 e garanto que esses pontos passam por todos eles. E aí eu vou ter um polinômio, né? Dependendo do número de pontos que eu tenha, eu vou ter um polinômio bastante grande. É uma interpolação bastante clássica, bastante funcional, mas ela tem essa questão, né, de ficar muito grande, muitas equações para mim ter que representar, e isso pode ficar computacionalmente bastante caro. A gente pode ter um polinômio genérico para resolver esse problema, que é esse polinômio n, que é o produtório de t na menos k, n na menos k, e aí eu vou gerar, então, o somatório desses diversos polinômios que vão sendo gerados, esses polinômios genéricos, os polinômios L, como a gente está chamando aí, e aí, a partir do somatório desses vários polinômios multiplicados pelos meus pontos na x de n, eu vou acabar gerando, então, o que a gente chama de polinômios de Lagrange, ou um polinômio bastante genérico para fazer a interpolação. Aqui tem um exemplo, então, do uso dos polinômios de Lagrange para fazer a interpolação. Aqui estão os mesmos pontos ali que eu tinha mostrado anteriormente. E aí a gente vai ter, então, o ponto com um t, né, com um t ou um n, porque é discreto. Então, com n igual a menos 2, eu vou ter esse polinômio ali, representado por aquele produtório que a gente mostrou. Vai ser essa curva em vermelho. E aí eu vou ter uma segunda curva, que é para o n igual a menos 1. Aí eu vou ter a curva aqui com 2 pontos, e assim com 3 pontos, e assim por diante. Eu vou gerando esses polinômios, para cada ponto eu vou gerar um polinômio, e aí o que a gente viu é que o somatório, aqui na x, o n igual a 2, o somatório disso vai gerar esse polinômio aí, em vermelho escuro, né, em negrito, que vai ser a interpolação desses pontos. Vocês podem ver que ela não parece tão intuitiva, mas ela garante o quê? Ela garante que todos os pontos acabam passando pela curva amostrada, e ela também nos garante que a gente conseguiu que todos os pontos passem, né? Então, ela garante a suavidade, que a gente falou que é importante, e também que todos os pontos façam parte da curva, né? Da curva gerada aí do meu sinal interpolado. Então, aqui está a interpolação final. A interpolação polinomial, ela tem uma vantagem muito importante, que ela garante, de fato, a suavidade. A desvantagem é que a interpolação, como a gente viu, vai depender do número de pontos n, porque para cada ponto n, então, eu vou acabar gerando um polinômio maior ali, com aqueles polinômios genéricos, eu vou gerar n polinômios, depois eu precisar somar esses polinômios. Então, para cada ponto, né, que eu vou querer depois obter a curva, eu vou gerar uma quantidade grande, se eu tiver muitos pontos, de somatórios. Então, isso pode ficar bastante caro computacionalmente, né? Se eu relaxar um pouco essa suavidade, eu posso ter o que eu vou chamar de alguns interpoladores locais. Então, eu posso ter um interpolador de grau zero, ou de ordem zero, que é esse aqui. Basicamente, o que eu faço? Eu conecto, né? Então, eu pego aqui, eu sei que esse valor aqui é 1, por exemplo, considero que eu vou ficar 1 até metade do caminho. Na metade do caminho, eu transito de maneira não suave, lembrando, não suave. Transito aqui
para o valor do i igual a menos 1 aqui. Então, nesse caso, 2, né? Então, ele transita para 2, aí continua aqui no meio do caminho, ele vira o valor do i igual a 0, e assim por diante ele vai transitando aqui de maneira completamente não suave. A gente chama isso de uma interpolação local. Então, eu não preciso, independe do número de pontos, eu vou fazer só a ligação entre eles, quanto mais pontos, mais ligações eu vou ter que fazer, mas eu não preciso somar os diversos polinômios, como a gente viu na interpolação polinomial. Esse caso aqui, então, é uma interpolação de grau zero, de ordem zero, né? E, claramente, ela é uma interpolação não contínua, né? A gente pode representar ele por meio de uma função rect aqui, que é essa função que gera essas ondas quadradinhas aqui. Então, buenas, no fim das contas, a gente pode ter uma interpolação simples dessa. Óbvio que ela não gera melhores resultados, ela gera descontinuidade e tudo mais. Então, aqui está a nossa função de grau zero, está aqui elas, minhas funções rect. No fim das contas, eu vou gerar a minha função resultante. Eu posso ter de ordem 1, né? Então, de primeira ordem. Aqui já é um exemplo que a gente vai basicamente ligar os pontos por linha reta, né? Então, ali eu não ligava os pontos, eu assumia o valor igual, aí depois eu só transitava para o próximo valor, e assim eu preenchia por um monte de quadradinhos. Aqui não, aqui a gente vai preencher com retas. Talvez seja bastante intuitivo como é que eu conecto, basicamente eu conecto os pontos, né? E gero a minha função interpolada. Também a gente vê que claramente nos pontos, né? Em que eu tenho amostras, né, no meu pontos discretos, no fim das contas, aqui eu vou gerar as descontinuidades, né? Então, aquela história, derivada pelo lado direito é diferente da derivada pelo lado esquerdo. Claro, se os pontos tiverem o mesmo valor, eu não vou garantir, né? Mas para todos os outros casos, eu vou ter uma descontinuidade nesses pontos, né? Basicamente, eu vou usar uma estratégia de conectar pontos. Então, a interpolação, ela é contínua, mas as derivadas não, certo? As derivadas, elas não são, não são suaves, né? Tem descontinuidade. Então, aqui eu vou gerando elas, depois, ao final, eu posso imaginar que eu vou conectando, né, essas retas que vão conectando os pontos. E aí eu posso ter de ordens maiores, né, de segunda, terceira, quarta ordem, e aí eu vou representando isso por funções de ordem maior, mas ainda funções locais. O que vai acontecer é que eu começo a ter uma função contínua até uma derivada de número tal. Então, se eu faço de segunda ordem até a segunda derivada, depois de terceira ordem e assim por diante. Então, aqui já tem um caso, né, de terceira ordem, vocês podem ver que ela começa a ficar mais suave, mas eu não garanto uma suavidade para infinitas derivadas. Eu vou garantir até a segunda, terceira, quarta, quinta derivada, e assim eu vou ficando com um sinal mais complexo. Então, esses esquemas de interpolação local, né, que basicamente independe do tamanho do número de pontos, eu vou olhando só as janelinhas, né? Eu olho basicamente os meus vizinhos e vou formando aquelas curvas. E então, ela tem essa vantagem, ela independe do tamanho do N, o custo computacional dela é menor, o negócio todo é que ela não garante suavidade como desejado, né? Como eu gostaria para o interpolador. Bom, então, aqui a gente tem interpolador de grau 0, de grau 1, né, que é o meu triângulozinho, que basicamente no fim eu vou conectar os pontos, de grau 3, e assim por diante. Então, a principal vantagem dos interpoladores locais é a mesma função de interpolação independente do N. Vocês podem ver que a outra, dependendo do número de N, a função mudava. Aqui não. Por outro lado, qual é a desvantagem? Falta de suavidade. Isso é bastante importante. Então, interpoladores globais, como que a gente mostrou lá, os polinomiais, eles têm essa questão de suavidade garantida. Por outro lado, eles são dependentes do N, onde N é o tamanho do meu sinal discreto. Obviamente que nos exemplos aqui da disciplina, são pequenos, N's pequenos parece ok, mas à medida que a gente pode ter sinais enormes, né? Inclusive pensando aí, imagina um som que eu vou ter sinais de gigabits, por exemplo, isso pode ficar bastante complicado. Então, por outro lado, interpoladores locais não garantem a suavidade, mas independem do N. Bom, e aí a gente tem um resultado bastante interessante quando a gente pensa em amostragem. Que resultado é esse, pessoal? Bom, no fim das contas, é a tal da função sinc. A função sinc, que é a função seno de t sobre t. E aí, no limite, então tem
um teorema, né, que eu não vou detalhar aqui, mas existe esse teorema, que mostra que no limite, aquelas minhas funções polinomiais, que a gente viu lá, quando n for tender ao infinito, ela vai virar uma função sinc. Então, basicamente, no limite, a interpolação local e a global, elas são as mesmas, assumindo que a minha função de interpolação é a função sinc, que é o seno de t sobre t. Depois vocês podem pesquisar um pouco mais sobre essa função, que ela é bastante interessante. A gente vai falar um pouquinho dela aqui na aula de hoje. Bom, então a prova, né, tá aqui. Então essa é a função sinc, ela tem esse comportamento. Ela tem um comportamento amortecido, né? Então ela vai oscilando e vai amortecendo para os dois lados. Essa é a função sinc. E aqui então a gente mostra, né, o sinc de t e um polinômio assumindo n pontos aí. Vocês podem ver que ele se aproxima bastante. Obviamente que à medida que vai aumentando as frequências aqui, mais para essa parte, tanto aqui quanto aqui, ele é simétrico. Vocês podem ver que ele começa a se diferenciar um pouco. Só que, claro, se a gente for aumentando o n, né, a gente viu que se o n tender ao infinito, elas se igualam. Então, o sinc, no fim das contas, para n200 já está bem parecido aqui. E à medida que a gente vai aumentando, ele vai parecendo cada vez mais. Então, no fim das contas, se eu usar uma função de interpolação sinc, isso eu consigo garantir as duas coisas que eu queria. Eu garanto uma certa independência do n, a gente viu que ela não é completa, mas ela é o melhor que eu consigo fazer, e eu garanto suavidade também. Então, isso é bastante legal. Então, o interpolador sinc, que a gente chama, né, esse interpolador sinc, que usa basicamente uma função sinc, para cada ponto tu aplica um sinc, a gente garante, então, uma característica boa dos dois lados, né, tanto dos interpoladores locais quanto dos interpoladores globais. Então, aqui tem um exemplo. Então, a gente vai ter um sinc para cada um dos pontos, né, e a composição, então, é esse sinal, que ele é um sinal que ele é suave e também garante que todos os pontos fazem parte dele. Então, essa é uma coisa bastante interessante para vocês aprenderem, né? Que se vocês puderem e precisarem fazer interpolação, pensem em usar a função sinc para isso. Na verdade, hoje, se vocês usarem alguns algoritmos prontos de interpolação, eles têm uma tendência natural de usar a função sinc para fazer isso. Então, aqui tem um exemplo do sinc, né? E aí mostra um pouco aqui do espectro de frequência, né? O que acontece aqui, a gente está olhando, então, a transformada de Fourier discreta, né? De tempo discreto, e a transformada de Fourier do sinal. Então, o que acontece é isso que está aqui. Então, elas se parecem bastante, né? Claro, vai depender do período de amostragem, para elas se parecerem mais ou menos. Então, se a gente mudar o período de amostragem, vocês vão ver que ela vai se diferenciando um pouco. E aqui a gente começa a entrar, então, nessa questão das frequências de amostragem. Então, o meu sinal interpolado, ele começa a se diferenciar um pouco. E à medida que eu olho uma frequência mais, então, 2 vezes a frequência, eu consigo, então, ter uma reprodução melhor dessas frequências. Aqui parece que diferencia um pouco mais. Bom, então, pegando então um período de interpolação TS, né? Então, eu vou ter um sinal X que ele tem uma banda limitada, né? Pela frequência aqui, ômega, onde ômega é π sobre o período de amostragem. Então, se eu tiver uma interpolação bem rápida, com um tempo de amostragem pequeno, eu vou ter um espectro de frequência mais largo. E se eu tiver uma interpolação mais lenta, né? Com um tempo de amostragem mais espaçado, eu vou ter um espectro mais reduzido. Então, isso vai ter a ver com as frequências que eu vou ter no meu sinal final. O que eu gostaria? Eu gostaria de preservar as frequências, né? As frequências do meu sinal original. Ou seja, eu quero preservar o sinal que eu tinha originalmente. E aí surge o que a gente vai chamar de teorema da amostragem, ou teorema de Nyquist. Se vocês nunca ouviram falar, é bastante importante. Talvez uma das coisas que vocês vão ter que levar da universidade, não podem mais esquecer disso, que é o teorema da amostragem. Então, o teorema de Nyquist, o teorema da amostragem, ele vai dizer que para qualquer x, então aqui o negócio que eu estou querendo é amostrar. Eu quero saber qual é a frequência que eu vou amostrar o meu sinal. Então, para qualquer x de t contínuo, né, que tenha uma band limited, então uma frequência limitada, uma representação suficiente, então,
é essa frequência aqui. Então, eu vou ter que x de n é igual a x de nts, aqui, que é o meu período de amostragem, para qualquer ts menor que π sobre ômega n. Bom, o que isso quer dizer de fato sobre um aspecto mais prático, que parece bastante teórico, uma frequência π e tal? Bom, então essa é uma representação que ela é mais amigável, né? E é como é conhecido, na verdade, o teorema de Nyquist, por mais que, no seu ponto de vista teórico, ela tenha aquela outra representação. Então, ele diz o seguinte, que para qualquer sinal x de t com uma frequência limitada a f de n Hz, então, assume que eu tenho um som, né? Então, por exemplo, sons audíveis estão até a faixa de mais ou menos 16 kHz. Então, qualquer sinal de áudio, se tiver limitado a uma frequência de 16 kHz, por exemplo, ele pode ser amostrado sem perda de informação. Olha que legal, pessoal. A gente pode amostrar e garantir que a gente não vai perder informação. Isso é muito legal. Então, pode ser amostrado com nenhuma perda de informação, usando uma frequência de amostragem maior que 2 vezes a frequência original. Então, vamos pegar o meu exemplo, né, de um sinal de áudio, vamos assumir que ele seja limitado a 16 kHz, que é a frequência audível. Geralmente a gente limita ele porque o nosso ouvido não tem capacidade, né? A não ser algumas pessoas especiais, mas em geral as pessoas não têm uma capacidade de ouvir mais que 16 kHz, não me falha a memória. E aí o que acontece? Então, qual é a frequência de amostragem que eu teria que usar? Eu teria que usar maior que o dobro de 16 kHz, que seria 32 kHz. Então, se eu amostrar um sinal de áudio com mais 32 kHz, eu consigo garantir uma boa qualidade. Então, eu teria que ter um período de amostragem menor que metade da frequência, né? 1 sobre a frequência ali. Metade que 1 sobre meio da frequência. Mas, bom, então é isso, pessoal. Vamos lembrar, então, para garantir que eu não tenha perda de informação, eu preciso amostrar no mínimo 2 vezes a frequência máxima do meu sinal. Certo? Então, aqui tem um exemplinho, depois vocês podem olhar com bastante carinho, eu adoro muito ele, que é o efeito Wagon-Wells. Esse efeito Wagon-Wells é um efeito que a gente tem quando a gente olha, por exemplo, um pneu de carro girando, né? Claro que depende da característica e tal, mas a gente pode olhar. Isso significa, ele mostra que, dependendo de como a gente amostra, a gente pode enxergar uma velocidade diferente da que a gente, de fato, está vendo. Então, isso, claro, uma roda tem que estar girando bastante alto, nosso olho tem uma frequência de amostragem de 30 Hz. Então, se ele estiver girando mais rápido que isso, eu começo a ter ele subamostrado, né? Então, se ele girar mais que 15 Hz, eu vou ter esse processo, porque o nosso olho consegue capturar mais ou menos 30 Hz. Na verdade, mais ou menos 60 Hz, desculpa. 30 Hz é a frequência que eu preciso garantir. Mas, bom, depois vocês olham com bastante carinho e vocês vão ver o que acontece. A gente vai ver esse efeito aqui nos nossos gráficos, mas ele, sobre o ponto de vista visual, nesse site, é bastante legal e vale a pena, pessoal. Bom, então vamos seguindo. Então, vamos ver esse efeito que ele chama de aliasing, que é esse efeito de amostrar, né, dependendo da frequência que eu olho, eu vou enxergar o sinal diferente do que ele era originalmente. Então, é o efeito de aliasing. Ele é muito comum a gente olhar ele de maneira espacial. Então, quando a gente tem esse efeito de pixelizado, significa que eu tenho uma aliasing, eu não tenho as frequências originais. Nesse caso, frequência espacial da minha imagem, dos meus pixels. Mas, bom, vamos seguir aqui, né? Então, vamos assumir uma exponencial complexa, que a gente já viu aqui na disciplina, então ela é sempre periódica, tem um período de amostragem 2π sobre ômega, todas as velocidades angulares são permitidas, então ele vai ter uma banda limitada a ômega zero aqui. Então, esse meu sinal vai estar limitado a ômega zero. Então, o que acontece, né? Na verdade, a exponencial complexa ela faz esse círculo unitário e ela vai girando. Então, o sinal, que à medida que for aumentando o t, ele vai girando e fazendo a volta. Só que eu estou amostrando, vamos lembrar, pessoal. Então, eu não tenho todos os t's. Eu vou precisar usar n, eu vou precisar discretizar ele, eu vou pegar alguns. O que acontece? Dependendo da frequência que eu estou amostrando esse sinal, posso ter vários efeitos, que é o efeito lá da roda, que vocês podem observar no site anterior ali que eu mostrei para vocês. Então, o que a gente tem? Então, a amostragem, no fim das contas, são como se fossem snapshots. São como se fosse, de fato, print screens, né? Como se tivesse print screen do negócio. Então, são snapshots, intervalos regulares, resultando em uma frequência digital aqui,
ômega zero minúsculo aqui, que vai ser igual ao ômegazão zero, TS, né? Que TS é meu período de amostragem. Então, depois vocês podem rodar, né? No AVA a gente tem esses scripts em MATLAB, vocês vão ver o que acontece, mas basicamente o que eu vou mostrar aqui, mas vale a pena rodar para enxergar o que está acontecendo e tal. Quantos pontos eu vou plotando? A gente vai ver esse efeito agora aqui, mas eu gosto desse script MATLAB, vocês podem rodar depois. Ele vai estar disponibilizado no AVA para vocês. Então, se a gente amostrar, né, com uma frequência de amostragem menor que π sobre ômega zero, o que vai acontecer? Basicamente, eu vou amostrar, né, o meu sinal aqui. Então, vou pegar um x1, 1, 2, 3, 4, e eu vou conseguir ver o movimento que está acontecendo aqui. Então, por exemplo, meu sinal está girando, né, nesse sentido aqui, anti-horário. Até aí, tudo bem. Se eu resolver amostrar esse meu sinal com uma frequência entre π sobre ômega zero e 2π sobre ômega zero, o que vai acontecer? Eu vou ter um processo que eu vou chamar de... eu vou ter um efeito de aliasing, ou seja, eu vou ter perda de informação. Então, se eu mostrar aqui, o que vai acontecer é que eu vou pegar esse ponto, depois eu vou pegar esse ponto, porque ele está fazendo a volta e eu estou pegando. Eu estou fazendo a volta e eu estou pegando. Então, eu vou estar vendo o meu sinal, ele está girando no sentido anti-horário, a gente já sabe disso. Mas quando eu olho, no fim das contas, o meu sinal, ele parece que está girando para o outro lado. Então, é aquele efeito, né, da roda do carro, dependendo da calota, da configuração dele, tu conseguir enxergar ele girando para o outro lado, né? A gente vê isso claramente com uma roda girando, o efeito de aliasing, né? É como se meu olho piscasse, quando ele abre, ele já fez uma volta maior do que eu consigo perceber. Então, é como se ele girasse mais rápido do que meu olho abre e fecha, por exemplo. Imagina que vocês podem piscar, né? Então, ele gira, tu pisca, tu enxerga um valor. Aí tu pisca de novo, tu enxerga outro valor. No fim, tu vai estar enxergando como se ele tivesse feito um efeito ao contrário, né? Em vez de ele estar girando no sentido anti-horário, parece que ele está girando no sentido horário. Isso é um efeito de aliasing. Então, e se o período de amostragem for maior que 2π sobre ômega zero, o que vai acontecer é que ele vai fazer mais que uma volta. Ele vai girar e aí eu vou pegar mais um. Ele gira tão rápido que eu acho que ele está andando devagar, quando na verdade ele está andando bem mais rápido, né? Então, esse é o efeito que a gente começa a ter, dependendo da frequência de amostragem, né, pessoal? Então, eu acabo perdendo essa informação. Aqui no cosseno, ele para mim, ele fica um pouco mais claro, até que nesse ciclo unitário que ele vai girando, né? Então, imagina que a gente tem esse cosseno, 2π F0 T0, no fim das contas eu vou ter uma frequência ali, sobre o período de amostragem, e aí, o que vai acontecer? Se a minha frequência de amostragem for maior que 2 vezes a frequência zero, né, o meu F0 aqui, minha frequência fundamental, o que vai acontecer? Está tudo certo. Se a frequência de amostragem for maior que 2 vezes, está tudo certo. Se a frequência de amostragem for igual a 2 vezes, exatamente igual a 2 vezes a minha frequência máxima ali, o meu band limited, que a gente falou quando a gente falou do teorema de Nyquist, de fato o que eu vou ter eu vou pegar só os picos do sinal, a gente vai ver isso, mas eu ainda consigo preservar a frequência dele. Se a frequência de amostragem for menor que 2 vezes, entre 1 e 2 vezes a minha frequência fundamental, eu vou enxergar ele com a frequência negativa, né? Em vez de eu ver ele girando, por exemplo, como a gente viu ali no sentido anti-horário, vai parecer que ele está girando no sentido horário. E se a minha frequência de amostragem, de fato, for menor que o F0, aí eu vou ter o que a gente vai chamar de full aliasing, eu vou ter um entendimento completamente diferente do meu sinal. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? O meu x de t é cosseno de 6πt. Isso significa que eu tenho uma frequência fundamental ali do meu sinal tem uma frequência de 3 Hz. O que a gente viu pelo teorema de Nyquist? Que eu tenho que amostrar pelo menos maior que 6, que seria 2 vezes meus 3 Hz. Então, aqui tem um exemplo que eu estou com 100 Hz. Pô, muito maior que 2 vezes, tá tudo certo. Meu sinal em azul tá ali, original, eu amostro ele, né? Com os pontinhos em vermelho. Tá tudo certo. Pô, vocês podem ver claramente que eu consigo representar esse meu sinal azul pelos pontinhos em vermelho ali. Qualquer forma de interpolação, por mais simples que seja, vai garantir o meu sinal bastante próximo do original.
Agora, se eu amostro com 50 Hz, a gente pode ver também, garanto, está mais que garantido, né? Então, o teorema de Nyquist é legal que ele nos dá uma formalização. A gente pode empiricamente ter esse feeling, a gente vai ver de que a frequência de 2 é uma frequência importante, mas o teorema de Nyquist crava isso, né? Ele é bastante importante. E claro, a gente trabalhando no limite é sempre ruim. Ó, nós estamos com uma frequência muito maior que a minha frequência fundamental. Vocês podem ver que o sinal começa a ficar mais limitado, pessoal. Aqui já tem 10 Hz, vocês podem ver que está bem amostrado já, e eu estou falando em 3 vezes, maior que 3 vezes a minha frequência fundamental, que vamos lembrar é 3 Hz, certo? E aí, então, com 10, e quando eu chego no 6, olha o que acontece, eu vou pegar basicamente os picos. Eu consigo recuperar ainda a frequência original, mas recuperar essas curvas detalhadas do cosseno talvez fique difícil, né? Então, poderia ser uma reta, né? Poderia ser retas, poderia ser vários sinais que vocês podem imaginar aí. Eu já não tenho uma informação tão completa, mas é o mínimo que eu consigo. Com esse mínimo dá para conseguir alguma coisa. Então, que é os 6 Hz, que é o limite ali, né? É a frequência, eu vou conseguir pegar só os picos. Aí, se eu conseguir começar, passei, né? Baixei da minha frequência FS, desculpa, F0, que é a minha frequência de 3 Hz, eu mostrei aqui 2.9, né, menor que a minha frequência original lá, que era os 3 Hz. Vocês podem ver o que vai acontecer é que, na verdade, ele vai ter uma percepção completamente enganada, que a gente vai aumentar a amostragem, olha só, se vocês olharem em vermelho, o meu sinal é completamente diferente do meu sinal original. Então, completamente diferente do meu sinal original. Certo? Bom, então vamos seguindo. Então aqui a gente tem um exercício também, vocês podem fazer depois, que é utilizar então essa função cosseno de 3 Hz, que a gente viu no exercício anterior. Vocês podem rodar à vontade, né, com o script cosseno alliance aí, e verificar o que acontece com diferentes amostragens, se ela for menor que 3 Hz, se ela for entre 3 e 6, vocês podem ver o que vai acontecer também, a gente vai estar enxergando ela ao contrário, e assim por diante. Então dá para explorar bastante, pessoal, sinta-se à vontade para fazer esses exercícios aí da função cosseno de 3 Hz. Aqui também tem um outro exercício, que também vai estar disponibilizado no AVA, que é com som. O som é bastante legal porque tu escuta, tu consegue perceber, né, mais que visualmente, tu consegue escutar e entender o que vai acontecendo com esse processo de reamostragem, de amostragem aí, né? Então, nesse caso a gente tem uma musiquinha, e aí, dependendo de como tu amostra, tu vai ver que tu consegue garantir a música ou tu vai perder informação e a música vai ficar toda distorcida, etc. É um exercício bem legal, adoro esse exercício. E agora a gente vai chegando, então, na última parte da aula de hoje, que é a parte de quantização. Então, dispositivos digitais, né? No fim das contas, a gente tem a questão da frequência, então, interpolação e amostragem, mas a gente tem um outro efeito que ele é bastante importante, que não tem a ver com a frequência, com o tempo. Ele tem a ver com a amplitude. Então, com a discretização da amplitude também. Então, dispositivos digitais, né, eles só podem lidar com números finitos inteiros, ali, B-bits e tal. A gente tem até os pontos flutuantes, que são uma aproximação dos números contínuos, mas eles são muito mais caros de armazenar, de transmitir. Então, a gente normalmente tem um processo de quantização. Então, a amplitude do meu sinal, ela também sofre um processo de tornar contínuo e discreto. Então, a gente precisa mapear, né, a faixa do sinal em um conjunto finito, da amplitude do sinal em um conjunto finito, e ele causa naturalmente uma perda irreversível de informação. A gente chama isso de ruído de quantização. Então, o que é a quantização? Né? Diversos fatores devem ser levados em conta quando a gente quer quantizar o sinal. Normalmente tem a ver com o custo de armazenamento ou de transmissão dos dados, né? Então, quantos bits por amostra eu tenho? Também o próprio esquema, né, de armazenamento do meu processador ou de um TSP específico, né, o processador de sinal. Então, a questão do ponto flutuante, quantos bits a gente tem de ponto flutuante, tudo mais. E as próprias propriedades da entrada, né, o que é a entrada, qual é a faixa de valor possível, como é que é a distribuição de probabilidade daquelas amplitudes. Então, todos os valores são igualmente prováveis ou não, algumas amplitudes acontecem mais, então eu posso fazer uma espécie de uma compressão.
essa compressão que a gente vai chamar de quantização. É um efeito bastante importante e, como a gente comentou no slide anterior, ele acaba gerando uma perda irreversível de informação, que a gente chama de ruído de quantização, pessoal. Então, o método mais simples para a gente quantizar é cada amostra ela é codada, né? Eu faço ela é encodada individualmente, e cada amostra, então, ela é quantizada individualmente, que é a quantização que a gente chama de sem memória, e cada amostra ela vai ser codificada, então, usando R bits. Então, vou ter R bits, e aí, bom, isso se eu te for transmitir, né, vai ter R bits por segundo aqui. Então, assumindo um sinal de entrada limitado, né? Limitado em termos de amplitude, pessoal. Limitado em termos de amplitude. Então, que ele está limitado entre A e B, né? Se eu tiver, por exemplo, nesse caso da figurinha ali abaixo, aqui embaixo, né? Então, a gente limitou a 2 bits, então eu vou ter 4 valores possíveis, 2 na 2 é 4. Então, eu vou ter 4 valores. Vocês podem ver que eu poderia ter colocado no centro do intervalo, mas não fiz isso, porque eu tenho, por exemplo, uma distribuição, eu sei que aquele valor xi, nesse intervalo aqui, por exemplo, o x1, ele acontece mais à direita, é um valor médio, por exemplo. Tem várias abordagens. Posso assumir a mais comum, que seria colocar sempre no meio do intervalo e todos os intervalos de maneira igual. Nesse caso, eu estou usando, por exemplo, uma distribuição de probabilidade desses valores e um valor médio dentro daquele intervalo, para poder ter algo um pouco melhor, né? Vale lembrar que eu estou perdendo, né, informação aí de amplitude do meu sinal. Então, aqui tem um exemplo com R igual a 2, como eu comentei. Então, com 2 bits, eu vou representar essa faixa de amplitudes aqui que eu vou ter do meu sinal. Vale lembrar que, nesse caso, os intervalos eles têm tamanhos diferentes, e o próprio valor que representa aquele intervalo, ele não é o centro, pode ser uma média dos valores que ficam naquele intervalo, etc. Então, aí surgem algumas perguntas em relação à quantização. A primeira é: qual é o intervalo ótimo para o I de K aqui? Qual é o tamanho dele? Como é que eu divido esses intervalos, né? E qual é o valor ótimo para aquele intervalo? Então, qual é o valor ótimo para o x0, para o x1, para o x2, para o x3? O que vocês podem notar? Que quantos mais bits eu tiver, mais resolução eu vou ter. Qual é o problema disso? Mais custo de armazenamento e também de transmissão, pessoal. Mais custo de transmissão. Então, o mais simples de todos é o que a gente vai chamar de quantização uniforme, é o caso mais geral. A faixa ela vai ser dividida em 2 na R intervalos aí, cada um com tamanho igualzinho, e possivelmente colocando os valores bem no centro, né? Aqui não aparecem os valores, mas eu colocaria bem no centro. Aquele caso anterior que eu mostrei era um pouco mais esperto. Os intervalos eles dependiam mais dos valores que eu tinha, por exemplo, na minha amostra, no meu som, por exemplo, um áudio, né? Que eu estou querendo armazenar. Mas esse aqui é o caso mais simples, que é a quantização que a gente chama uniforme. Aqui tem um outro exemplo, né? Já com 3 bits. Então, vocês podem ver que as amplitudes e o valor deles é sempre o valor da média, né? Então, vou colocando ele no valor médio aqui. Desculpa, o valor do centro, né? Não a média dos valores que geraram a quantização. Isso aqui é quando eu não sei o valor, quando eu não conheço, quando eu não tenho informação dos dados. O que eu posso fazer melhor é, de fato, ter uma distribuição mais uniforme, nesse caso com 3 bits, né? A gente tem aí codificações conhecidas de áudio, etc., que tem um número conhecido de bits, então 8 bits, 16 bits, 32 bits, e assim por diante. Quanto mais bits eu tiver, melhor a qualidade do som. Só que, por outro lado, né, por exemplo, no caso de som, eu vou precisar armazenar mais, a minha taxa de transmissão vai ser mais alta, eu vou ter que ter uma internet mais rápida e assim por diante. Então, não sei se vocês já ouviram falar, né? Então, os músicos muito bons, com ouvido muito bom, ele não gosta de ouvir sinal digital, não gosta de ouvir streaming, as famosas antigas MP3, né? Eles gostam, de fato, de ouvir aqueles discos de vinil com sinal analógico. Por quê? Porque lá não era quantizado. Lá eu não tenho um processo de quantização, o efeito é um pouco diferente e tal. Essa quantização digital que faz mudança, né? Para o meu ouvido, eu devo admitir que eu não conheço nada, não sei de nada, não vejo diferença, mas quem tem um ouvido muito bom nota esse ruído de quantização, né? E óbvio que quanto maior o número de bits, mais imperceptível é, mas quem tem um ouvido muito bom, muito treinado, dizem que conseguem ver diferença. Devo admitir que meu ouvido não é tão bom, então eu não consigo ouvir muita diferença. E aí a gente tem, então, mais alguns exercícios, mais alguns scripts em MATLAB, o que tem aí, para vocês rodarem, fazerem e testarem, né, o que vai acontecer, né?
Então, tem um script que a gente chama de quantisyn, então, que é um sinal senoidal. Então, eu posso usar um número de bits ele igual a 3, e aí o que acontece com a quantização, eu posso aumentando esse número de bits e diminuindo e vendo o que acontece. E o mesmo vale para o som, né? E em vez de enxergar graficamente o que acontece com os pontinhos que eu vou mostrando, eu vou ver o barulho, né? Eu vou escutar um som um pouco diferente aí, e a gente consegue perceber, então, dependendo do número de bits que a gente coloca ou tira, a diferença que isso gera no som, e isso a gente vai chamar essa perda, né, de ruído de quantização.